vocês. Você conseguiu ver aí o que foi falado? Como assim? Aqui é só marca a linha vermelha embaixo. Só. Mas quando você passa o mouse em cima do atributo que está com a linha vermelha, aparece Sim. alguma coisa? Cannot find symbol, né? Então... Classe proprietário, Tá. location, classe avaliação, 2, que é o nome que eu dei, né? Escrever escrito. Tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu vou fazer a visão geral aqui do conteúdo e eu vou mostrar o meu NetBeans aqui. E aí até legal se você puder compartilhar sua tela aí, para a gente saber o que é esse erro, porque vai que outros colegas estão tendo também. É que eu não sei como faz para compartilhar. Tem um microfone, do lado do microfone tem um ícone da câmera, o ícone que você habilita e desabilita o microfone. Certo. Aí do lado tem o ícone da câmera, aí do lado da câmera tem um ícone para fazer a apresentação. Que é o seu nome. Porque tá falando que eu tô apresentando, ou não? Isso, esse mesmo. Tá, não, na hora eu vou parar de apresentar, que aí você pode apresentar a sua tela aí do NetBeans. Tá? Faz o seguinte, já coloca aí sua tela. Eu coloco de que maneira? Você clica aí nesse ícone que eu falei, que é o terceiro ícone, que tem o microfone, tem a câmera, e tem um ícone de compartilhamento de tela. Selecione uma guia, coleção de erro, guia. Onde é que eu aperto aqui? Você aperta nele. Compartilhar também a áudio guia. Aí depois você tem que ir em janela e localizar aí o NetBeans. Ou o senhor pode ir em tela inteira, que acaba sendo mais fácil, né? Tela inteira. Tá. E aí? Aí o senhor dá um clique na tela inteira e depois clica em compartilhar. Compartilhar. Tá, isso. E no início, tá tudo ok. Aí quando começou certo, vamos por partes, tá? Eu acho que já deu para ver, para ter uma ideia aí. Ó, vamos lá. O senhor criou ali a Public Class Carro, tá? Eu sou só aluno, o senhor está lá no céu. Né? Tá bom. Ô, José, então, você criou ali a Public Class Avaliação, e aí criou ali a Public Class Carro. O que acontece? Essa classe carro, ela é uma... Pessoal, segundo aqui a questão, é para criar 3, né? Sim, deixa eu só te explicar uma coisa. Essa é a classe, cada classe em Java tem que ser um arquivo diferente, tá? Senão ela é o que a gente chama de classe aninhada, né? Ela só é uma classe que é uma classe dentro de outra classe, tá? Então, o ideal é que cada classe, você clique, tá vendo aquele com.mycompany ali? Que é o dentro de source packages, que é pacote de código-fonte. Para o lado, põe no lado. Isso, embaixo. Aí mesmo, é a sua avaliação 2, né? Então, clica nesse pacote, dá um clique. Agora, clica com o botão direito. E vai em New. Java Class. Isso, aí você escreve aí carro, com C maiúsculo, tá? Por padrão, nome de classes em Java, a gente usa o C maiúsculo, né? Isso. Aí pode finalizar. Eu não estava sabendo onde é que eu ia colocar essa classe aí. Aí aquele código da classe carro que está na sua classe avaliação 2.java, você tem que passar ele para esse arquivo separado, tá?
Então, para cada classe que você criou ali dentro, você vai criar ela em um arquivo separado, tá? Eu tenho que... Não, agora volta, ele tem a abinha, avaliação 2.java. Avaliação do estudo já, sabe? Aqui, né? Isso, você pode dar um duplo clique. Aí embaixo, tá vendo ali, ó, public class carro. Então esse é o código-fonte da sua classe carro. Pode copiar ele. Já não está mais, não tá mais Não, mas copia ele. Você vai ter que tirar essa Tudo? classe daí, tudo. Vamos fazer dessa classe, se tiver mais classe aí depois eu acho que você já consegue fazer. Tá? Vai descendo, desce até eu ver o que tem no final. Tá? Deixa eu te falar, não, até em cima da classe main. Essa classe main, você não vai precisar ela. O que a gente chama de classe main, nesse seu caso, é a classe avaliação 2. O que a gente chama de classe main ou classe principal é a classe que tem o método main. Tudo que você fez aí dentro, você tem que fazer ali dentro da outra classe. Mas primeiro faz o seguinte, copia esse código da public class carro, vai selecionando até o final dela. O final dela é um pouco acima ali, vai descendo que eu vai selecionando e descendo que eu vou te mostrando. Tem no encapsulamento também? Sim, tudo. Até aí. Sobe isso, até aí. Pode dar Ctrl X, pode recortar esse código. Aí vai em carro, salva, né? Pode salvar. Vou salvar aqui? Pode salvar. Clica ali no salvar. Ali. Onde for mais fácil para você. Vai em carro. Não tem mais carro. Não, então, mas a classe carro ela está em outro arquivo. Tá. Vou aqui na classe, tá. Isso. Agora você pode apertar aí Ctrl e A, que é para selecionar tudo. Clicou, Ctrl A. Aí aperta Delete ou Backspace para apagar. E agora o Ctrl V para colar o conteúdo da classe carro. Isso. Agora é o seguinte, tem algum erro aí, tá? Mas outra coisa importante, sobe. Essas coisas ali, ó, motor e proprietário, tá? Elas têm que estar elas têm que estar, você tem que criar essas classes, igual você criou a classe carro. Não são atributos? São atributos, mas, por exemplo, o atributo motor, ele é do tipo motor, né? Então você tem que criar essa classe motor, ela ainda não existe, é a mesma coisa para proprietário, tá? E aí salva aí e vê se salva, aperta o salvar para ver se aquele public class para de dar erro ali em cima. Passa o mouse ali no public class carro, vamos ver o que é ele. Só passa o mouse, não precisa nem selecionar. Tá. Bom, em algum lugar aí talvez esteja escrito que essa é a sua classe principal, mas é alguma configuração do sistema. Só para fechar, que aí assim, o seu código do jeito que ele está, ele já vai estar certo, faltando aquela classe motor, vai estar faltando aquelas classes lá, motor e proprietário, né? Mas volta ali em avaliação 2.java e vamos só remover aquela classe main que está lá. Essa aqui, né? Isso. E aí você der, essa classe main aí, você exclui ela. Você pode, o que está dentro desse método public static void main, o que está dentro desse método, o senhor pode colocar dentro daquele
porque na verdade você vai ter que apagar esse class main embaixo. Pera aí, apaga esse. Aqui já está igual, né? Tá, mas ó, aqui, ó, public class main, ali em cima. Dentro de avaliação 2, o senhor tira também. Tira também isso aqui? Esse aí. Não, só o de cima. Só o de cima. Tira até aí, backspace. E aí apaga essa chave aí que ficou sobrando. E ficou uma chave ali sobrando também. Embaixo. Mas desce mais. Desce mais. Mais um. Isso, essa da chave daí. Isso. Aí, esse código ali, ó, que está dentro do public static void main, na classe main embaixo, que está motor igual a new motor, etc e tal, você copia ele até o carro mostrar info ali, dá um Ctrl X e coloca ali no void main, em cima. Cola ele aí dentro. Dentro da chave? Isso, dentro desse método. Pode dar Ctrl V aí. Tá? Aí agora faz o seguinte. Apaga ali aquela classe main. Esse. Tudo. Agora seu projeto ele é esse Czinho também. Agora se o senhor quiser, o senhor pode apertar Alt Shift F, que o NetBeans ele vai identar o seu código. Alt Shift e F. Ah, não é Alt Shift. Deixa eu ver aqui. No Google. NetBeans. Ver qual que é o atalho. Peraí, eu não fiz Alt Shift, eu fiz Ctrl. Agora tá. Agora foi? Tirei. Foi, né? Tá, agora, ó, o que tá faltando é essas duas classes, tá? Motor e proprietário. Só que eu acho que você tem que configurar aí a classe. Deixa eu ver aqui como é que faz pelo. Achei aqui. Beleza. Clica, vai lá no nome do projeto e mais em cima, avaliação 2. Mais em cima. Ali, avaliação 2, nome do. Aqui? Não, no outro lado mesmo, na árvore do projeto ali, que tem os pacotes e tudo mais. Isso. Mais em cima, mais em cima. Mais em cima. Mais em cima um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Aí clica com o botão direito, ali onde o senhor estava. Vai lá embaixo, desce mais, tem até a setinha. É o último item, propriedades. Tem uma setinha aí para descer mais. Isso. Properties. Aí tem ali run, do lado esquerdo. Run, né? R-U-M. Ali, tá vendo onde tem main class? Clica do lado em browser, que é para escolher, né? Classe principal, qual que é a classe principal do seu projeto? Não, clica ali browser. Tem um botãozinho browse. Do lado aí de onde o senhor está escrevendo. Tem um botãozinho, tá. Isso. Aí clica ali em avaliação 2. É isso. Não, mas essas daí você já pagou. Dá um cancel. Pode cancelar aí também. Salva aí. Não, já só save all. Save all, tá. Agora volta lá. Só para a gente ter certeza que vai ficar certinho. Botão direito. Properties, lá embaixo. Run, do lado esquerdo. E main class.
Aí lá em Browse. Primeiro ou segundo browser? É Primeiro. o primeiro, isso. O de cima. Isso. Select. Agora dá OK. Rapaz, esse negócio é complicado aqui. Nem tanto, tá? Bom, agora está no caminho. Agora, o senhor, da mesma forma que o senhor criou a classe carro, você tem que criar a classe proprietário e motor, tá? Mas Você está chamando a classe motor ali, mas ela não existe ainda. Vamos seguir aqui com o conteúdo de hoje, Uhum. tá? E aí depois eu consigo te ajudar mais um pouco. Por exemplo, você tá vendo ali que, ó, quando você fez carro igual a new carro, aí você colocou o Etios, aquilo ali não tá com erro, né? Legal, Não, bacana. não tá. Não tá com erro. Por quê? Porque o carro existe, a classe carro tá lá. Mas, por exemplo, 7 velocidade tá com erro, porque provavelmente não existe esse método com esse mesmo nome, tá? Ou o parâmetro que ele espera é outro. Você tem que ir procurando os erros, né? Mas 2 erros que você tem ali é porque a classe motor e a classe proprietária, ela não existe, né? E esse erro também está na classe carro, porque você colocou, a classe motor não existe. Eu vi esses erros todos, eu vi lá quando eu dei o ROM lá, né, aqui, é, e, e coloquei aqui avaliação do projeto, né? Ou, ah, como é que fala? Você executar, né? Isso. Para executar, deu 4 erros, e nesses erros estava essa falta dos projetos, mas eu não sabia onde é que eu ia. Aqueles outros projetos ali, inclusive, avaliação 1 e o outro projeto embaixo, Maven Project, o senhor pode até fechar. Se o senhor achar que estiver te atrapalhando, você não está deletando, você só está fechando eles dali, né? Você clica com o botão direito no nome do projeto, igual a gente fez, e você tem a opção lá, Close, o de cima. Que aí fica só um projeto, fica mais limpo. E mais em cima, mais um pouquinho. É a xicrinha com o M em cima, isso. Esse aqui? Isso, é botão direito de novo. Esse aqui é do primeiro que eu fiz, da Mas assim, avaliação. que fica mais fácil você ficar trabalhando só com um projeto aberto, né? Mas se não tiver te atrapalhando, não tem problema não, pode Não deixar, atrapalha, tá? não atrapalha não. Então eu vou seguir aqui, José, e aí até o final da aula aí eu consigo te ajudar melhor, tá? Eu estou querendo só aprender, porque eu já gravei lá a resposta com esse que eu fiz aqui. Entendeu? Tá bom, tranquilo. Tá? Tá, beleza. Então, muito obrigado. De nada. Deixa eu ver se eu tenho como. Eu consigo colocar. Eu tentei aqui parar a sua apresentação, José, eu não sei se eu consegui. Não, acho que ela está aberta aqui, eu acho que o ideal é você parar. Bom, se bem que agora eu comecei a apresentar, né? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo minha apresentação, pessoal? Aqui aparece que o senhor José está apresentando ainda. Tá. Então, José, eu preciso aí que o senhor clique para parar a sua apresentação. Naquele mesmo ícone lá, aí aí vai ter a opção parar compartilhamento. Tá liberado. Opa, show. Tá o senhor já, tá liberado. Pessoal, bom, vamos recapitular aqui rapidinho, tá? O que nós falamos até agora. Então, nós falamos, né, sobre classe, tá? Que é uma das coisas principais do paradigma de orientação a objetos, né? Só relembrando que esse paradigma ele não é usado só na programação, tá? Na parte de banco de dados e análise de sistemas ele também é muito utilizado. E uma classe ela é composta por quê? Principalmente atributos, atributos e métodos, certo?
tá? E o que são atributos e métodos, pessoal? Vocês lembram? Os atributos, eles são as características, certo? Então, por exemplo, quando a gente falou de classe bola, nós pensamos em características, cor, marca, o esporte que aquela bola é utilizado. Quando a gente criou a classe aluno, a gente colocou RGA, o nome, o curso, né? Quando a gente fala em métodos, a gente está falando em ações / comportamentos. Tá? Uma analogia simples que a gente faz entre em relação a atributos e métodos é que os atributos eles são semelhantes às variáveis. Lembram de variáveis que vocês estudaram, né? Já os métodos eles são semelhantes às funções, tá? Lembram em Python que vocês estudaram a como definir funções, né? Geralmente é no tópico que a gente fala sobre modularização, né? Que é a organização do nosso programa, tá? Então, uma da forma de você organizar os programas em Python é você criar módulos, né? Que são arquivos separados e agrupar as funções semelhantes dentro desses arquivos. Então, por exemplo, você pode ter funções só relacionadas a funções matemáticas. Você pode criar um arquivo chamado matemática.py e colocar lá dentro soma, subtração, né, somar, subtrair, etc e tal, né? Então, as classes, ou desculpa, os métodos, tá? Eles são semelhantes às funções, tá? Certo? Bom, e esse conjunto aí, de atributos e métodos, que são as funções, eles originam objetos. Tá? Então, por exemplo, e o que são os objetos? Eles são instâncias, né, das classes. Tá? Pessoal, uma classe ela pode ser instanciada quantas vezes? Pessoal, enquanto a gente tiver recurso para isso. Recurso é o quê? Memória, tá? A resposta poderia ser assim, tende ao infinito o número de objetos que eu posso criar de uma classe aluno, por exemplo. Então, para cada aluno eu crio lá. Então, por exemplo, ó, aluno João igual a new aluno, né? Ou às vezes a gente coloca uns nomes genéricos. Se eu for cadastrar um novo aluno no banco de dados, às vezes eu coloco assim, novo aluno igual a new aluno, tá? Então eu posso criar quantas instâncias forem necessárias para o meu código, tá? A gente não tem limite de criação de instância, não. Então, a partir do momento que a gente definiu uma classe, ela funciona como se fosse uma forma, né? Ou um molde para que eu crie instâncias, tá? E, de novo, as instâncias também são semelhantes a variáveis, né? Na verdade, elas são objetos, tá? É um nome melhor, mas se você quiser pensar que é como se fosse uma variável, porque em Java as variáveis são tipadas, então se você quer criar uma variável nome, você tem que colocar string nome igual a Givago Medeiros, por exemplo, tá? Por exemplo, string, ela é um tipo especial de classe em Java, que eu não preciso instanciar, tá? Mas isso não é tão importante agora, não, porque a gente tem outras coisas aí para falar, tá? Mas é o que a gente chama de classe wrapper, esse é string, tá vendo? Tá vendo que a sintaxe aqui é a mesma? String nome igual a Givago. Só que no caso do João e no caso do novo aluno, eu tive que dar new aluno. No caso da string, eu não precisei dar new string, tá? É uma classe, né? Só que é um tipo especial de classe. Bom, a Rosiele, o professor não entendia, o senhor salvou como executável. Rosiele, eu perdi o timing certinho da sua pergunta, da sua dúvida, mas o que quando a gente cria um projeto em Java, né, por que a gente usa o NetBeans? Por que a gente não usa, por exemplo, assim,
Claro, a gente tem o VS Code, tem outros IDEs, outros editores, mas por que que a gente não usa, a gente usa NetBeans e não usa só alguma coisa mais simples, como em Python, né? Porque em Java a gente precisa de vários arquivos para criar um projeto, tá? E o projeto principal, o projeto que ele é o ponto de execução do nosso projeto, desculpa, o arquivo que ele é o ponto de projeto do nosso arquivo, a gente chama de classe executável, tá? Então, quando a gente der run ou build, etc., esse que vai ser o arquivo executado, tá? Para uma classe ela ser considerada executada, ela tem que ter aquele método main, public static main, tá? Então, daqui a pouco eu abro o NetBeans, aí eu mostro isso melhor, tá? Pessoal, classes, atributos, métodos e objetos, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Tá, certo? Então vamos prosseguir, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui o NetBeans, aí eu aproveito e falo um pouquinho sobre essa questão aí da classe executável, tá? Eu vou pôr tela inteira aqui, fica mais fácil, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui no NetBeans, vocês estão vendo que a classe universidade, ela tem aqui como se fosse um play verdinho. É pequeno, é bem pequeno. Eu já, na meia idade, mal consigo ver, vou sendo bem sincero com vocês. Meu monitor também fica um pouco longe. Esse verdinho, ó, aí tem uma parte de usabilidade, interação, que ela é legal aqui, tá vendo? Porque esse mesmo verdinho que a gente tem aqui é esse mesmo verdinho que a gente tem aqui, tá? O que que ele nos diz? Que quando essa classe, que quando a gente executar nosso projeto, essa classe ela vai ser executada, tá? Agora, poderia acontecer o seguinte, na classe aluno, eu ter aqui um método executável também, tá? O método para ele ser executado, ele tem que ser public. Lembra que a gente falou, o que é esse public? Ele é um modificador de acesso. Daqui a pouco eu volto nessa revisão, tá? Do modificador de acesso. Ele tem que ser público, ele tem que ser do tipo estático, tá? A gente vai falar o que é um tipo, o que é o estático no próximo encontro. O estático, ele é um modificador, mas é o que a gente fala de modificador que não é de acesso, tá? Bom, e ela tem que ser do tipo void, né? Public static main, tá? E ela tem que ter o nome de main, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, public static void main, tá? E aí, quando a gente vai executar, a gente pode ou não passar parâmetros aqui para dentro, tá? Como que funciona esses parâmetros? O programa, pessoal, na verdade, ele é executado no terminal, né? Quando a gente dá run aqui, o NetBeans faz tudo pra gente, mas o que acontece? Vai dar lá um java, -jar, e vai lá executar, por exemplo, universidade.jar. Então, se eu quiser passar algum parâmetro aqui para dentro, ó, eu coloco assim, parâmetros, aqui. Então, por exemplo, essa string mesmo, parâmetro aqui, ela está sendo passada para dentro do meu jar. Por quê? Porque eu tenho esse parâmetro aqui, ó, string argumentos, tá? Mas isso é mais curiosidade. O que eu quero dizer para você é que agora o meu projeto, ele tem duas classes main, né, duas classes principais, né, que podem ser executadas assim que o meu projeto foi executado, tá? E aí, como que eu defino isso? Né, eu posso clicar com o botão direito aqui no meu projeto, propriedades, né, properties, e aí eu venho aqui em run, tá? Então, qual que vai ser a classe principal, tá? E aí, bom, aqui ele só apareceu universidade, né? Eu queria até que aparecesse ali o outro para eu mostrar. Deixa eu... Não sei se foi porque sem o args ele não considera bem. Mas... agora sim, faltava o args, né? Ou, não sei se eu salvei. Tá vendo? Ele já fica aqui como verdinha, outra classe, ela pode vir a ser a classe executável, tá?
como eu tenho várias classes executáveis, eu posso escolher qual que eu quero que seja executável, tá vendo? Tanto a universidade quanto o curso, digamos assim, que elas estão elegíveis para serem as classes principais do meu, tá vendo? Main class, que é a classe principal, as classes principais do meu projeto, né? Só que eu tenho que escolher uma, então eu vou colocar a universidade aqui, tá? Então a universidade é considerada a classe principal do meu projeto. Por quê? Porque quando eu clicar em Run, tá? Quando eu clicar em Run, vai ser esse código aqui que vai ser executado. Deu um erro ali, é porque eu também fiz... eu fiz algumas alterações, tá? Deixa eu ver se eu tô usando... Não, eu tô no meu... Ixi, pessoal, eu tô no meu NetBeans antigo aqui. Foi por isso, ele não é compatível com a versão do Java, tá? Deixa eu só abrir o NetBeans. Eu tenho algumas versões. Deixa eu só abrir a versão 25. Não, Rosiele, ó, quando você cria o projeto, ele já cria uma classe principal, né, que é a classe que tem o método main, do tipo público estático. Ou seja, você não precisa ir naquele lugar que eu fui, tá? Eu só falei para o José lá, para o colega, porque estava meio bagunçado ali o projeto dele, com a questão de classes e tudo mais, tá? Então, orientei ele a ir lá. Mas você não precisa fazer isso. Toda vez que você cria um novo projeto, o NetBeans já cria para você uma classe principal. Por um acaso do destino, por qualquer coisa, deixa eu ver se abriu certo. 28, tá. Esse aqui mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Tá. Pessoal, estão vendo aí, né? Então, quando eu executar, ó, eu tenho dois public static void main, que são os métodos principais, tá? É o método que é executado quando o projeto é executado. Qual que ele vai executar? Esse daqui da classe universidade ou esse daqui da classe curso? Ele vai executar o da classe universidade porque foi o que eu setei para ele executar. Foi aquilo que eu fiz lá, tá? Vamos ver o output aqui, né? Eu não lembro se tinha nenhum print. A gente não tem nenhum print, só tem os sets aqui, né? Então, por isso que não apareceu nada. Mas aí, por exemplo, não apareceu nada. Se eu vier aqui mudar para... no run, eu mudar para classe curso, quando eu der run agora, viu aqui o teste, tá? Que é o out.println dentro desse main, tá? Só que vamos voltar as coisas para a normalidade, tá? Vamos colocar o run aqui da classe universidade. Inclusive, vamos apagar esse main aqui. A gente não precisa dele, tá? Pessoal, o que eu pedi para vocês, tá? Primeiro, vamos fazer aqui uma pequena... uma pequena lembrança do que é dos modificadores de acesso, tá? Então, modificadores de acesso. Tá. Quando vocês verem aquele public e o private, são os mais evidentes, vocês lembram disso daqui, ó, modificadores de acesso, né? Eles dizem, o nome sugere, né, pessoal, o que o modificador faz? Ele diz para minha aplicação, ele diz para o meu Java, quem, entre aspas, pode acessar, seja aquela classe, seja aquele atributo, seja aquele método, tá? Todos os modificadores de acesso, eles podem ser aplicados a classes, atributos e métodos, né? Não é tão comum a gente modificar o acesso de uma classe, mas é algo que dá para fazer também, tá? No começo, pessoal, o que a gente estava fazendo? Eu falava para vocês, assim que a gente criava uma classe, eu falava assim para vocês,
Apaga o public, pessoal. E o que é esse public na classe? Melhor, quando eu tirei o público da classe, o que aconteceu? Qual que é o modificador de acesso dela? Tá? Então, a classe se tornou privada? Não, pessoal. No Java, ó, isso é importante, eu vou até escrever aqui, tá? Essa é uma pegadinha que cai muito, tipo assim, concurso, processo seletivo. No Java, quando uma classe, não só a classe, tá? Classe, atributo ou método não tem um modificador de acesso explícito. Qual é o modificador de acesso? Alguém lembra, pessoal? A resposta é package, tá? Lembram do package? O que acontece? Eu não tenho escrito aqui, eu não escrevo, tá? Ele é simplesmente sem nada. Tá? Então, ó, o private, se eu quiser transformar ela em privada, eu coloco aqui private class curso, né? Mas, porém, só classes alinhadas, que é uma classe dentro de outra, igual estava no exemplo do José. Só uma classe, quando ela estiver dentro de outra classe, que ela pode ser privada, tá? Porque se essa classe curso aqui ela fosse privada, ela nunca poderia ser instanciada, nem a gente poderia criar uma herança, tá? Então não faz sentido, porque não seria possível utilizá-la, tá? Então ela pode ser privada, ela pode ser o tal do package, que não existe a palavra package, é simplesmente sem. Ela pode ser o que a gente chama de protected, tá? Na verdade, na classe Não, na classe pode sim, tá? Só que não nesse caso aqui, tá? Mas os atributos, eles podem ser do tipo protected, tá? Que aí eles podem ser herdados, tá? Ele é semelhante ao privado, só que ele permite herança, tá? E por fim, né, o que menos... que tem menos restrições é o modificador de acesso público, né? Pessoal, por que no primeiro encontro eu falei para vocês, vamos apagar essa classe que não vai dar problema, esse public, e depois a gente teve que usar o public, tanto que, olha só, vem aqui comigo, se a classe for pública, a minha classe universidade, ela não dá erro, tá vendo? Ela tá sem vermelhinho aqui. Se eu apago, a classe universidade ficou vermelhinho, só que a classe curso não tem nenhum erro, nenhum warning, nem nada, tá tudo 100% aí, tudo bonitinho. Então, por que isso acontece? Lembrando, quando não tem um modificador de acesso explícito, o modificador de acesso é o package, ou seja, pacote. A classe, ela só pode ser acessada dentro do mesmo pacote. O que isso significa? Eu tirei o modificador de acesso público aqui da classe, tá? Então, por exemplo, eu consigo criar um atributo na minha classe aluno do tipo curso. Por quê? Porque eles estão no mesmo pacote. Lembram? Não tem modificador, o modificador é package. O que significa package? Em inglês, pacote, tá? Só que a universidade, pessoal, ela está num pacote diferente. Lembra que eu falei, vamos dar essa organizada. E aí, o Java, ele não consegue acessar aquela classe. Ele não consegue vê-la. Por quê? Porque está num pacote diferente. Então, por isso que nós colocamos o public, tá? Né? O mesmo acontece para os atributos e métodos. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui o nome do curso. A gente tem, por exemplo, a gente tem um set sigla. Vamos pegar esse set sigla, que ele está público, e vamos tirar. Simplesmente tirar. Se não tem o método público, desculpa, o modificador público, nem o privado, nem o protected, qual que é o modificador de acesso? É o package, tá? Então, pessoal, tem muita pegadinha assim. Quando não tem o modificador de acesso no método em Java, isso quer dizer o quê? O código está errado, o método ele é privado, né? Sem modificador é o mesmo que private, às vezes tem essas pegadinhas assim. Só que não, na verdade é o quê? Sem modificador significa package, significa um modificador package,
que os recursos, o que são os recursos? Classes, atributos e métodos, só podem ser acessados dentro do mesmo pacote. Então, aqui na classe universidade, eu tentei acessar o set sigla. Só que a classe universidade está dentro de outro pacote, certo? Então, por isso que ele não permite acessar. Então, pessoal, qual que é o certo? Pessoal, não é a questão de certo, é a questão de vocês saberem o que são os modificadores de acesso e quais que são os usos dele, tá? Agora vamos, só para fechar esse assunto, vamos vir aqui, eu falei para a gente criar uma nova classe, que foi a classe professor, tá? Então, todo esse passo a passo aqui que eu vou fazer, pessoal, eu espero que vocês consigam fazer já, tá? Já é esperado que vocês consigam fazer nesse momento aqui da nossa disciplina. Então, vou apagar aqui esses comentários, né? Ficar mais limpo aqui o código. A classe eu vou deixar como pública, porque eu vou usar ela ali na universidade também, tá? E eu vou criar os atributos como privados para fazer aquele princípio do encapsulamento, lembra? A gente esconde os atributos e cria métodos públicos para acessá-los, tá? Então, gets and setters é um tipo de encapsulamento, só que não é o único, né? Porque eu posso querer esconder outros métodos, né? Por exemplo, então, private string nome, private string matrícula, escrever esse ato aqui é mais fácil. RG, CPF, titulação, tá? Bom, pessoal, aí a gente tem aqui, você pode clicar com o botão direito e gerar código, insert code, tá vendo? Ou apertar Alt S, tá? Eu vou fazer isso porque eu já ensinei vocês a fazer get and setters, já ensinei vocês a fazerem os métodos, tá? Então, os gets and setters eu vou gerar. Tá? Então, geramos aí os gets and setters. Aí, o que eu falei? Que na classe aluno, né, eu queria que vocês criassem um método chamado orientador, que fosse do tipo, um método chamado orientador, que ele fosse do tipo professor. Tá? Agora, aqui na universidade, né, nós criamos o aluno João, criamos o curso, só que eu não fiz o get and setter lá do orientador, né? Criamos o curso e a gente setou qual que é o curso do João. É esse objeto aqui que eu criei, tá? Aqui no aluno, vamos fazer o get set do orientador, que ainda não tem. Pessoal, se você quiser treinar mesmo, assim, porque sintaxe, pessoal, da linguagem, sintaxe é o quê? Primeiro vem o público, depois vem o void, depois vem o nome do método, os parâmetros do método, isso é a sintaxe. Se você quiser treinar a sintaxe, é escrevendo código, tá? É a única maneira de treinar a sintaxe. Escrevendo na mão mesmo, manualmente, digitando aí no seu teclado, né? Então, por exemplo, nós já setamos o curso, agora eu vou instanciar um professor. Professor, vou colocar aqui meu nome, Givago, igual a new professor, tá? Pessoal, ele ficou vermelhinho aqui, já é algo para vocês verem. Por quê? Tá vendo? Ele tá falando que ele não consegue encontrar, tá? Poxa, mas o do nosso colega lá, ele não conseguia encontrar, né? Porque ele ainda não tinha criado as classes. No nosso caso, nós criamos a classe professor. E por que ele continua sem achar, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um import aluno, import curso. Quando a classe está em diferentes pacotes e eu quero usá-la, eu preciso importar, tá? Então, eu posso vir aqui, import br.fmt.fct, bct, poo, universidade, classes e a classe professor. As outras já estão importadas, tá? Outra coisa, pessoal, por exemplo, se você clica com o botão direito aqui, desculpa, se você clica aqui na luzinha, tá, pessoal? Ele vai apresentar várias soluções para vocês, tá? Entre elas, a de import, que é para você adicionar o import
dessa classe. Outra coisa, tá vendo? O cursor tá aqui na frente, eu posso dar um Ctrl espaço. Eu dei Ctrl espaço, ele importou lá, tá? Na verdade, eu mostrei 3 formas da gente importar, né? Então, bom, eu vou colocar aqui givago.setNome. Givago.set titulação mestre. Estou cursando doutorado. Quem é uma pessoa religiosa, espirituosa, etc., incluem suas orações, por favor, para eu conseguir terminar meu doutorado, porque tá enrolado. E especialidade eu vou colocar ensino de programação. Tá? Então, a gente criou o objeto Givago, que ele é um objeto da classe professor, instanciamos, setamos os atributos utilizando métodos, né? Por quê? Porque os atributos são encapsulados. E agora, lá no João, eu vou colocar .set orientador Givago. Tá? Pessoal, vou dar um tempinho para a gente analisar aí o que foi feito, mas eu só quero chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Vocês viram que na classe aluno e na classe professor, eu tenho métodos repetidos, desculpa, eu tenho atributos repetidos. Eu tenho nome, eu tenho RG e eu tenho CPF, tá? A gente conseguiria mitigar esse caso aí, melhorar, tá? É nisso que nós vamos pensar daqui a pouco, tá? Eu vou dar um tempinho só para vocês processarem aí. Muito obrigado, Elda, amém. Eu fiz doutorado, eu tranquei, na verdade eu tinha até desistido, aí eu voltei. Mas se Deus quiser, agora vai. Agora eu já estou mais engrenado. Mas só que meu prazo está acabando, né? Eu já sou um reingresso do doutorado. Criar uma nova classe, tá? O caminho é esse aí, tá? Eu vou colocar aqui. O Jean Tiniel, ele falou aí de criar uma nova classe, o caminho é esse, tá? Só que, digamos assim, é uma classe especial, né? E aí nós entramos... Pessoal, eu acho que esse daqui, assim, lembra que eu falei para vocês que, tipo assim, a orientação a objetos, ela não é uma bala de prata, ou seja, ela não é... A orientação a objetos é a melhor coisa que existe na programação. Não, não é, tá? Mas projetos grandes, ela ajuda muito o projeto ficar organizado, ela diminui a quantidade de erros, tá? Entre muitas outras coisas. Por isso que até hoje é usado, tá? Por isso que C++ é uma linguagem orientada a objetos, Java é uma linguagem orientada a objetos, Microsoft fez uma linguagem para concorrer com Java, que é o C#, né? E todas essas também usam outros paradigmas. Eu citei para vocês um paradigma que é muito utilizado hoje em dia nas linguagens, é o da própria programação funcional, tá? E aí, pessoal, dentro dos conceitos de orientação a objetos, eu acho que um dos mais importantes, que independente da linguagem, se ela aplica mais ou menos orientação a objetos, ela aplica herança, tá? Dificilmente uma linguagem que tem orientação a objetos não aplica herança. Porque ele facilita bastante, tá? Então, ele nos ajuda a resolver esse problema aí que eu mostrei para vocês, tá? De questão de código repetido, tá? Isso. Ó, deixa eu colocar aqui na herança. Tá? Pessoal, eu vou dar um tempinho aí, tá? Eu vou até parar um pouquinho a gravação para não ficar tão longa, mas quem quiser dar uma assimilada no código que a gente fez, eu vou até atualizar o projeto lá, o Diversidade. Quem quiser dar uma assimilada, baixar aí, dar uma assimilada no que a gente fez, tirar dúvida, tá? E depois a gente entra aí na questão de herança, né? Professor, Eu tenho uma dúvida. Por que não sei se estou fazendo errado, no Java, quando coloca float, ele dá erro, meio que não aceita.
Quando E o coloca o quê? doble, o float, ele aceita o doble, mas não aceita o float. Deixa eu te falar. No final do número, antes do ponto e vírgula, se você estiver fazendo a atribuição, coloca um Fzinho. Ah, tá, porque o doble só fica uma casa após a vírgula, né? E Não, o o double é um float, float de dupla precisão. Igual, por exemplo, o inteiro, ele tem 32 bits. Né? O computador ele usa 32 bits para representar um inteiro. Já o long são 64 bits. Né? A questão de float double é a mesma coisa. O double é como se fosse um float, só que de dupla precisão. A gente chama de dupla precisão, que ele tem uma precisão maior. Na verdade, ele aguenta mais casas após a vírgula, né? Então, eu tava colocando naquele nesse mesmo tá vendo do robô. Quando você coloca o float, fica só tipo 0.0. E quando você coloca o outro, daí fica os dois zeros fixos. Tá, então, quando você coloca esse número, coloca um Fzinho no final. Finalzinho do. Ah, tá. E aí você me fala. Tá, vou fazer os testes depois. Tá, deixa eu só. É, bom, é desse jeito que eu falei. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Que aí já elimina a sua dúvida, tá? Mas assim, se você quiser, você pode usar real também, o double também, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nem vou colocar private, eu só vou colocar aqui, ó, float CR, tá? Como se fosse coeficiente de rendimento. E já vou colocar aqui na frente. Então, se você colocar aqui, tipo, 9,75, deve ser o CR de algum de vocês aí. Dá o erro, não é? O que acontece? Eu estou apontando o dedo ali. Se você passa o mouse em cima, você vai ver que ele vai falar tipo incompatível. Por quê? Porque tradicionalmente o Java ele incentiva você a utilizar o double. Ele prefere que você use o double. Por quê? Para não correr o risco de você perder precisão. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de casting em programação, que é você forçar um tipo virar outro. Para algumas coisas são aceitáveis. Então, você pode forçar um long e virar um inteiro. Só que você pode perder precisão. Se o valor do seu atributo da sua variável inteira, long, melhor dizendo, é 10, 20, 30, 40, 50, você não vai perder nada, né? E você transforma ela de long para inteiro, você faz a conversão. Só que você tem um número astronômico, assim, sabe? Astronômico até mesmo no sentido de ser uma variável de um grupo de estudo científico que está estudando astronomia, alguma coisa de física. Se você converte de long para int, você corre o risco de perder valor, tá? Então, o que você tem que fazer no Java? Você põe um Fzinho aqui no final, viu aí? Eu estava dando erro, agora não está mais. Por quê? Porque é como se você estivesse falando para o Java assim, é como se, tá? Você estivesse falando assim, Java, fica de boa aí na sua que eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero usar float, tá? É mais ou menos isso, tá? Aí o Java fala, tá bom, se você está falando que sabe o que está fazendo, vai em frente, tá? Pessoal, eu atualizei lá no Ava, no Drive, tá? Quem quiser baixar o código novo que a gente fez aqui, aluno e tal, eu vou dar 5 minutinhos, abrir lá, dar uma olhada, antes da gente entrar em herança, tá? Dar uma assimilada em tudo, uma pensada. 5 minutinhos aí, eu vou parar a gravação aqui, para quem for ver depois, não ficar esse período parado, né? E como que a gente vê? Ela se utiliza de muitas coisas do mundo real, tá? Justamente porque o objetivo dela é representar as coisas, né, em contextos computacionais, de uma maneira mais semelhante ao que acontece no mundo real, tá? Então, esse olhar que a gente tem para
o mundo real, a gente tentar conseguir reproduzir ele dentro dos sistemas. Esse é um dos objetivos da orientação a objetos, né? E, nesse contexto, a gente tem um conceito de herança, tá? Quando eu falei herança, o que vocês pensam? Não, é algo que eu vou herdar do meu avô, do meu pai, da minha mãe, de alguém da minha família, um familiar, né? Um tio rico veio a falecer e deixou um pedaço de terra para mim, resolvi a vida, alguma coisa assim, né? A gente pensa em herança. As dívidas do meu pai, né? Esse tipo de coisa, né? Ou outra questão que a gente fala, às vezes, alguém, nossa, você tem olhos bonitos, cabelos bonitos, aí você fala assim, a herança da minha avó, né? Meu cabelo é igualzinho da minha avó, meus olhos são igualzinhos, ou seria a herança genética, né? Então, basicamente, é algo que passa de uma geração para outra, não é? Pode ser bens materiais, né? Pode ser conhecimento, a gente também fala, não, meu avô, meu pai me ensinou muita coisa, não deixou nada de dinheiro, mas me deu educação, me ensinou a ser uma pessoa ética, correta. Então, tem muita coisa que pode se herdar, não é verdade? Né? Não herdei dinheiro, mas pelo menos herdei saúde, né? Não tem tantos casos. Estou dando exemplos hipotéticos, tá? O que foi, meu filho? O papai tá trabalhando aqui. Tá bom, pega aí seus brinquedinhos. Tá bom. Termina de pegar aí. Bom, desculpa, pessoal. Meu filho entrou aqui no quarto que eu uso de escritório. Segundo ele, tinha uns brinquedinhos aqui dele que ele queria pegar. Aí, pessoal, meu herdeirinho, né? Eu transferi meu material genético para ele. Bom, então tudo isso, pessoal, essa noção que a gente tem de quando a gente fala de herança, ela é aplicada na orientação a objetos, tá? Vamos voltar aqui no NetBeans, vamos melhorar aquele código, tá? Falando sobre herança. Bom, primeiro vamos ver aqui, ó. Quando a gente cria uma herança, o que a gente está dizendo, tá? No contexto de orientação a objetos. A gente está dizendo que uma classe herda de outra. Peraí, que eu gosto de... Eu gosto de ficar fazendo assim, ó. Vocês estão vendo os riscos aí, não estão? Então, pessoal, em Java e em orientação a objetos no geral, a gente tem a possibilidade de criar o que a gente chama de relação de herança entre as duas classes. Quando uma classe é criada, ela não precisa ser criada para ser uma classe que vai ser herdada ou que vai herdar. A gente só cria uma classe normal, public class, tá? Criamos aquela classe. Mas em determinado momento do nosso programa, a gente pode ver que faz sentido criar uma relação de herança com outra classe, tá? Nesse caso, quando eu crio uma relação de herança de uma classe com outra, nós dizemos que a gente tem uma relação de superclasse e subclasse, tá? Superclasse seria a classe mãe, tá? E subclasse, a classe filha, né? Então, a classe filha é a classe que vai herdar tudo aquilo que a gente criou lá de métodos e atributos, tá? Pode ser herdado pela classe filha. Por que pode ser herdado? Porque também depende dos modificadores de acesso, tá, pessoal? Os modificadores de acesso, eles também interferem na herança. Por exemplo, se um atributo for privado, você não consegue, você não herda ele, tá? Você até consegue acessar, mas você não herda ele. Não, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Bom, como que a gente cria uma relação de herança em Java? Vamos voltar aqui para o NetBeans, tá? Ixi, eu não coloquei tudo. Eu não coloquei a tela inteira. Agora,
pronto. Tá? Bom, oi. Professor, Diga. só uma pergunta, como que eu coloco nesse modo de apresentação aí, que quando eu abro o meu, ele aparece só aquela parte de baixo, quando você põe para executar, né? Eu não entendi muito bem o que você falou, não. Essa forma que o senhor está apresentando aí, que em cima está o projeto, e quando você quer executar, embaixo ele aparece a execução, né? Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo esse menuzinho aqui, o Window? Tá, apareceu aí? Você clica aqui, ó, Sim. Output. Geralmente, ele fica minimizado aqui embaixo, ó. Consegue ver onde eu estou passando o mouse, Output? Se você clicar ali, ele já vai aparecer para você, tá? E aí você tem que clicar aqui para fixar ele, tá vendo? Senão, se você clicar aqui, ele some de novo, se você clicar no editor de código, tá? Então, ó, cliquei em Output. Então, para mim está aparecendo o output, mas não aparece essa parte de cima, onde está o código aí. Ah, então pode ser aqui, ó, você tem que minimizar, minimiza, depois clica nele, e aí você clica aqui, ó. Ou pode ser que ele esteja muito grande, será que ele não está assim, não? E aí você tem que vir aqui e abaixar, ó. Passa o mouse aqui até ficar o ícone de resize, né? E abaixa ele um pouco. Tá bom. Obrigado. De nada. Pessoal, ó, então, igual eu falei para vocês, primeiro, a única coisa que eu vou fazer é só criar uma classe. Classe pessoa. Tá? Vou chamar a classe de pessoa. Uma classe bem genérica, tá? E aí eu vou colocar o que nela? Eu vou colocar os atributos privados, tá? Para vocês lembrarem de encapsulamento. Lembrar do que é private, do que é público. Vou colocar o nome. Vou colocar o RG. Vou colocar o CPF, tá? Aí, eu vou fazer os métodos gets and setters. Bom, pessoal, então agora eu tenho 3 classes na minha aplicação, e as 3 classes, elas têm atributos em comuns. Quais que são? Os atributos nome, RG e CPF, né? 3 atributos também. Uma coisa importante, pessoal, quando a gente cria, eu não sei se tem alguém aí que é da área de biologia, estuda, por exemplo, taxonomia, tá? Então, quando você está desenhando lá uma taxonomia, né, de classe, e a ideia de classe em orientação a objetos vem justamente desse estudo da biologia, né, de você classificar, né, fazer ali a classe, filo, né, família, tal. Quando você está criando essas deixa eu apagar aqui. Você está criando essa relação de taxonomia, né? Está desenhando uma taxonomia. Normalmente, tá? Normalmente não. Significa dizer que... Espera aí que eu fui fazer 2 coisas aqui ao mesmo tempo e me perdi, tá? Mas vamos lá. Então, por exemplo, ó, eu vou criar uma classe aqui, eu vou colocar só o nome. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoa. E aí eu vou colocar aqui abaixo, aluno e professor. Pessoal, quando eu crio quando eu coloco a setinha assim, ó, em diagramas de classe, tipo daqui para cá, eu estou dizendo que essa classe de baixo vai herdar da classe de cima. Ou seja, eu estou criando uma relação
entre uma relação de herança entre essas classes, relação na qual, deixa eu colocar aqui para eu ficar mexendo, tá? Então, aqui eu estou criando uma relação de subclasse e superclasse. A superclasse é a classe pessoa e a subclasse é a classe aluno e a classe professor, tá? Mas o mais importante é que, conceitualmente, tá? Dentro dos conceitos que a orientação a objetos foi proposta, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que professor é uma pessoa, tá vendo? Então, isso quer dizer assim, professor é uma pessoa, aluno é uma pessoa, tá? Isso é algo conceitualmente, tá? Se eu criar uma classe lá, por exemplo, sei lá, computador, e colocar a classe aluno para herdar essa classe, não significa que o aluno virou um ciborgue, uma mistura de humano e computador, tá? Por algum motivo da cabeça doida minha, quando eu estava desenvolvendo o código, eu fiz isso, tá? Então, é uma coisa que a gente, conceitualmente falando, a gente tem que ter muita atenção na hora de criar relações de herança, tá? Porque a gente está criando uma relação de taxonomia aí do tipo E1, tá? Então, eu estou dizendo que aluno é uma pessoa, e estou dizendo que professor é uma pessoa, tá? E o que que isso implica? Qual que é a implicação disso? Vamos voltar lá para o NetBeans. Bom, a partir do momento que eu já tenho a classe pessoa, o que que eu já vou fazer? Eu vou vir aqui aluno, ó, eu vou tirar nome, eu vou tirar o CPF, eu vou tirar o RG, inclusive com o nome, CPF e RG. Ah, professor, estragou o seu software, né? Inclusive, aí eu vou salvar aqui, ó, Ctrl S, e vou vir na classe universidade. Aí na hora que eu seto o nome do João, dá erro, porque esse método ele não existe mais, tá? Mas eu estou fazendo isso por quê? Porque eu vou dizer que o aluno, ele é a classe aluno, é uma classe filha da classe pessoa, tá? Como que eu faço isso em Java? Eu uso a palavra reservada extends, tá? Então, comumente, a gente fala assim, a classe aluno estende a classe pessoa, tá? Só lembrando que o estende com X não existe na língua portuguesa, né? Às vezes você está até conversando com algum dev, né? Algum canal de mensagem, grupo lá dos desenvolvedores da firma, aí alguém vai falar assim, procura qual classe a classe aluno está estendendo. Só que isso daqui, né, acaba sendo neologismos dos desenvolvedores em Java, só que isso não existe, essa palavra não existe, tá? O que existe é o estendendo com S, tá? Mas muitas vezes os desenvolvedores, quando tem que escrever, acabam usando com X por costume, né? Então a gente pode dizer que a classe aluno estende, né? E a gente cria uma relação de herança. A pessoa é a superclasse e o aluno a subclasse. Pessoal, o que que acontece, né? O que que isso implica, tá? Implica que a classe aluno, ela vai herdar métodos e atributos da classe pessoa, tá? Inclusive, quando a gente volta aqui, ó, na classe universidade, parou de dar erro. Ué, professor, você tinha pagado o método nome, eu apaguei o método nome da classe aluno, agora a classe aluno, desculpa, eu apaguei o método set nome, né? Porque eu tinha pagado o atributo nome. Ó, a classe aluno, ela não tem o atributo nome, ela não tem o método set nome, mas eu consigo utilizar o set nome aqui. Por quê? Quem sabe me dizer por quê? Porque tá herdado na pessoa. Porque está herdado. Lembra que eu falei, pessoal, que todas essas noções que a gente tem de que herdar e receber alguma coisa, toda essa noção, ela é válida na orientação a objetos? Então, o que que a classe aluno herdou da classe pessoa?
eu dou seus métodos e atributos, tá? Só uma coisa, pessoal, aqui assim, hipoteticamente, se aqui no aluno eu quiser setar alguma coisa, lembra que eu posso ter mais de um construtor, né? Então, por exemplo, eu quero um construtor onde na hora que o atributo, desculpa, na hora que o objeto foi instanciado, eu já vou passar o nome, string nome, tá? E aí, eu não tenho aqui o atributo nome, tá? Nome igual a João. Ah, deu certo, eu não queria que tivesse dado certo, né? Alguém levantou a mão? Quer dizer, nome igual a nome ali. Ah, não, deu certo porque é nome, tá? Lembra quando isso acontecia? Pera aí, rapidinho. Alguém levantou a mão, não tô vendo, não tô olhando ali para a sala de aula. Pessoal, mas o que acontecia nesses casos aqui? O que acontece quando a gente tem isso aqui, ó? Curso, a gente usa o this, né? Então, por exemplo, this.nome. Pessoal, não existe o this.nome. Por quê? Tá? Porque eu não tenho esse atributo dentro aqui da minha classe aluno. Eu vou explicar isso daqui a pouco de uma maneira que você vai entender melhor, tá? Mas, por exemplo, eu não tenho this.aluno. O que eu tenho? Eu tenho this, tá? Por quê? Porque a pessoa, eu tenho esse pedaço dentro da minha classe aluno. Mas é porque, lembra que eu falei que o aluno, ele é uma pessoa? Então, eu tenho um pedaço dessa pessoa dentro da minha classe aluno, tá? Não tem aquela coisa assim, poxa, meu pai e meu avô já faleceram, né? Ah, uma parte do meu pai e do meu avô vive em mim, porque, né, eu sou um pedacinho deles, né? Então, é como se fosse isso. Como os atributos, eles são privados, eles não são diretamente herdados, tá? Eu não consigo acessar ele diretamente aqui dentro. Porém, pessoal, uma coisa que pode parecer confuso para vocês, eu consigo acessar o nome, tá? Eu consigo acessar, por exemplo, o dis.set nome, que é o que eu quero, né? Se vocês pensarem, vocês estão vendo como a orientação a objetos está se encaixando, pessoal? Porque eu não quero, quando eu criei esse atributo privado, eu não quero que ele seja acessado diretamente. Eu quero que ele seja acessado pelo método. Por quê? Tá? Aqui na hora de setar o nome, poderia ser que eu fizesse alguma verificação, tá? Por exemplo, assim, nome.length, que é o tamanho, tá? Eu preciso que seja maior que 3 caracteres. Se for maior que 3, eu vou fazer o 7. Se não for, eu vou dar uma mensagem de erro falando que, né, nome tem que ter no mínimo 3 caracteres. Tá? Então, por exemplo, quando a gente encapsula, é porque a gente quer ter o controle, tá? Mesmo sendo uma herança, eu não quero que o nome seja acessado diretamente, eu quero que ele seja acessado via set nome, certo? Mas deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu vou criar um construtor, lembra do método construtor? Né? Public pessoa, tá? Eu vou colocar sou uma pessoa e fui instanciada, tá? Só coloquei esse system out aqui. Agora vem aqui, deixa eu só terminar meu raciocínio, alguém deu a notificação aqui que alguém levantou a mão, e aí eu vejo o que é, deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Eu vou rodar aqui, e a gente tem aqui, ó, aquele print QLN que a gente colocou. Sou uma pessoa e fui instanciada, tá? Pessoal, só que eu não estou instanciando a classe pessoa aqui em nenhum lugar. Alguém está vendo a classe pessoa ser instanciada? E aí? Responde aí. Vocês lembram? Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Pessoal, quem tinha levantado a mão ou não foi mão levantada? Ah, foi o José, nosso colega, ele fez um comentário que é bom para explicar o aspecto descritivo. Exatamente, José, exatamente.
tá? Então, você tocou em dois pontos muito importantes da herança. Ela diminui a escrita de código, ou seja, você consegue aproveitar o código, você consegue aproveitar o código de uma classe em outra, tá? E a parte descritiva, a parte de você ler o projeto e entender, facilita muito, tá? Pessoal, olha só, eu já falei para vocês, eu já tenho pelo menos uns 10 anos que eu deixei desse negócio. Eu amo tal linguagem, eu gosto demais de tal linguagem, sabe? Às vezes tem um framework, uma biblioteca que eu acho muito legal, mas assim, meu amor por linguagem, ao ponto de discutir com outras pessoas, não, mas tal linguagem é boa, tal linguagem passou há muito tempo. Mas olha aqui, ó, você tem uma classe chamada universidade, você tem uma classe aluno, pessoa. Se você abre a classe aluno, você vê que ela estende a classe pessoa. Tudo bem, a gente está num sistema hipotético, um sistema fictício, um sistema didático, né? Mas assim, eu posso afirmar para vocês, não, eu posso até ver para a próxima aula se eu tenho algum sistema aqui em Java, para a gente pelo menos dar alguma olhada, que eu tenho trabalhado, que já tenha tempo, porque geralmente a gente atualiza, assina NDA, né? Que termo de confidencialidade que a gente não pode usar, mostrar, etc, né? Então, geralmente, até quando termino um projeto, eu tenho código no meu computador pessoal, para programar de casa e tal, eu até excluo, né? Mas, de repente, procuro algum open source no GitHub para a gente abrir e dar uma olhada. Mas um projeto que usa orientação a objeto, ele facilita muito essa parte descritiva, porque você já vai olhando as classes e já vai entendendo. É claro que o ideal é ter documentação, é ter comentários na classe, etc, etc e tal, tá? Mas a orientação a objetos ajuda muito na organização, tá? Bom, então, pessoal, olha aqui. Na minha classe main, no meu método main, tá? Ó, a gente instanciou aluno, a gente instanciou curso e a gente instanciou professor, né? Só que, e eu tinha colocado aqui esse método construtor de pessoa, sou uma pessoa e fui instanciada. Só que a gente não instanciou pessoa, tá? A gente não instanciou pessoa e apareceu, eu não sei se está aparecendo aí para vocês, tá aparecendo aqui essa parte de baixo? Tá, né? Ali, ó, sou uma pessoa e fui instanciada. Só que no meu método main eu não tenho pessoa sendo instanciada. Tá? Tanto que se acontecer aqui, Tem ó, um aluno, né? mas tem um aluno. Lembra o que eu falei para vocês, pessoal? Quando a gente cria a relação de herança, a gente está dizendo que é um, tá? Então, eu estou dizendo que um aluno é uma pessoa. Então, toda vez que uma classe que uma subclasse é instanciada, a superclasse também é instanciada, tá? Por quê? Uma das coisas que a instância faz, pessoal, é que a JVM vai pedir, eu já falei isso para vocês, vai falar assim, o sistema operacional, arruma espaço aí na memória, que eu preciso alocar tudo isso daqui, ó. Eu tô instanciando um objeto desse e preciso alocar essas coisas na memória, tá? Aí o sistema operacional, beleza, vou arrumar um espacinho. Só que, o que acontece? Como a classe aluno estende a classe pessoa, o sistema operacional fala assim, a JVM fala assim, o sistema operacional, eu vou instanciar essa classe aluno e ela herda esses atributos aqui da classe pessoa. Então, o que o sistema operacional faz? Ele cria lá na memória, digamos assim, uma instância de pessoa e uma instância de aluno, tá? E aí, esses atributos, eles existem, só que eles estão protegidos, certo? Só que eles existem na instância do aluno. Só que, como eles são privados, eu não consigo acessar diretamente, tá? Uma coisa que eu posso fazer é colocar aqui o supper, tá? Do mesmo jeito que a gente tem a palavra reservada this, a gente tem this para a gente deixar explícito que a gente está acessando atributos e métodos da minha classe pai, da minha classe atual que eu estou usando, eu tenho a palavra reservada supper para acessar atributos e métodos da minha classe pai, tá? Só para a gente saber mesmo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o supper, né? Deixa eu só voltar aqui a outra coisa que eu queria falar, que é também importante, tá? Pessoal, então, essa questão da gente manter nosso sistema coerente,
ou às vezes é uma análise de sistemas que a gente está fazendo, né? E também a gente também quer manter coerente. A classe, pessoal, ela tem que fazer sentido, tá? A gente diz que um dos motivos da gente criar uma relação de herança entre as classes é quando a gente quer especializar uma classe, tá? O que é especializar? É tornar mais específico. Quando eu falo pessoa, é algo muito genérico, não é? Gente, pessoa pode ser coisa demais. Não pode? Por exemplo, eu posso ter a classe pessoa em quase qualquer sistema que eu estiver fazendo. Pode ser um vendedor, pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, né? Pode ser meu contato lá na indústria, onde eu compro matéria-prima. A pessoa pode ser um aluno, pode ser o professor, pode ser um técnico administrativo, pode ser um prestador de serviços, né? Etc, etc e tal. Já quando eu crio um aluno, eu estou como se fosse especializando uma pessoa, né? A gente, e fazendo essas analogias do mundo real, a gente às vezes não fala assim, meu filho é minha versão melhorada, né? Meu filho sou eu, só que melhor, mais bonito, mais inteligente, etc e tal, e a gente ficou orgulhoso disso, né? Então é como se a gente criasse uma classe especializada, né? Dada todas as proporções, né, necessárias. O mesmo acontece na orientação a objetos, tá, pessoal? Então eu tenho uma classe genérica e eu vou especializando, tá? Da classe mais genérica para mais específica, tá? Então aqui mais genérica lá em cima e vou criando classes mais específicas, tá? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que evitar em orientação a objetos. Vamos supor que eu criei uma classe aqui, relatório. Que aí eu quero imprimir, tipo assim, relatório do aluno. Tem relatório do aluno, relatório do professor, tá? Vou criar coisas bem hipotéticas aqui. Pessoal, como eu vou usar essa classe relatório dentro lá da minha classe aluno, eu posso fazer um extends, por exemplo, extends relatório. Vamos abstrair esse erro nesse momento. Pegar água? Por quê? Comigo. Tá bom, eu vou. Pessoal, vou pegar água pro meu filho aqui rapidinho. Desculpa aí, eu. Pessoal, então eu coloquei ali, aluno extends relatório. O que isso significa? Que eu criei uma relação de subclasse e superclasse, classe mãe e classe filha. Eu estou dizendo que o relatório é a classe mãe da classe aluno, e a classe aluno é a classe filha, tá? Em termos de implementação, em termos práticos, isso funciona? Funciona, tá? Tudo que eu tenho ali vai ser herdado. Só que faz sentido? Conceitualmente falando, faz sentido? Não faz sentido, porque eu estou dizendo aluno é um relatório, tá? Então, uma coisa que eu não devo fazer em orientação a objetos, tá? E isso é muito importante, na orientação a objetos, na parte de herança, eu não devo usar herança só para incluir código, tá, pessoal?
O que eu poderia fazer se fosse, entre aspas, só para incluir código? Uma coisa que eu poderia fazer é colocar aqui, ó, private relatório, tá? Faz sentido. Eu tenho um objeto que vai me ajudar a gerar relatório, tá? Um atributo do aluno são os relatórios, tá? É muito mais aceitável conceitualmente do que eu querer estender a classe relatório, tá? E aí, outra coisa, tá? E aí, nessa hora, alguém pergunta, tá? Professor, mas eu poderia estender a pessoa e o relatório, né? Os dois, assim, vírgula, relatório. Pessoal, ó, a resposta curta é em Java não, tá? Java não permite herança múltipla. Isso é algo que cai muito, tá? Concurso, às vezes que cai programação, se o assunto for, às vezes, programação orientada a objetos, ou Java, geralmente tem, Java aceita herança múltipla? Não. Se você vê herança múltipla e Java, não combina, tá? Então, por exemplo, uma classe, ela só pode ser filha de outra classe, tá? Só que a classe, ela pode ser mãe de quantas for, infinito, tá? Não tem problema. Mas em Java, ele só permite herança única, ele não permite o que a gente chama de herança múltipla. Por quê? Tá? A linguagem Java, quando ela foi projetada, ela foi projetada para bater de frente com a linguagem C++, tá? Basicamente, a gente tinha ali C++ como uma das linguagens mais importantes, e C++ tem muita orientação a objetos, né? E C++ permite herança múltipla até hoje, e é uma coisa que às vezes é condenado, tá? É criticado, porque, pessoal, em C++, ó, o pessoal faz isso aqui mesmo. Extend pessoa, vírgula, relatório, tá? Se tem algum desenvolvedor C++ que não faz isso, me desculpe, mas eu já trabalhei numa empresa que tinha um sistema enorme em C++, e eu tive que estudar o sistema um tempo, umas 2 semanas, porque queriam me alocar nesse projeto, né? Só que acabou que surgiu outro projeto lá em Java, ainda bem, eu trabalhava com Java Web nessa época, porque a orientação a objetos em C++ ela é bem bagunçada, e um dos motivos é isso aqui, a gente fazer esse tipo de herança múltipla, tá? Mas o aluno, ele pode ser o quê? Ele pode ser um acadêmico e pode ser também uma pessoa. Pode, pessoal, pode. A gente tem maneiras de mitigar essa questão do Java não acessar herança, não permitir herança múltipla, tá? Mas a questão é, o Java não permite herança múltipla. Então, tá? Isso é importante. O Java não permite herança múltipla. Uma classe filha, ela só pode ser filha de uma classe pai, né? Pode falar, José. Eu não estou te ouvindo, José. Não sei se você está multado. Desculpa, é que eu esqueci de ligar o microfone. Levando o caso para pai e filho, mas pode existir vários filhos de um pai, né? Pode. Aquela aluna depois pode ter um outro negócio aqui, que também é estendido lá para a pessoa, né? Exatamente. Ó, e vamos fazer isso agora. Então, por exemplo, o professor, né? Então, ele também tem um nome, ele tem um RG e ele tem um CPF. Faz sentido dizer que um professor é uma Sim. Professor, eu acho que tem professor aí que eu acho que não é pessoa, não. Eu acho que é um cramunhão. Não, que isso, pessoal? Fala esse tipo de coisa não, por favor. Tá? Então, a gente pode ter aqui, ó, professor extend pessoa, tá? Então, é aquilo que o José falou. A pessoa, a classe mãe, ela pode ser mãe de várias outras classes. Mas a classe filha, ela só pode ser filha de uma classe. Professor, mas tem o pai de criação, mãe de criação, tem muito padrasto, madrasto que é até melhor que o pai biológico. Pessoal, o que eu falei para vocês, a orientação a objetos é baseada no mundo real. Se a gente for trazer tudo isso do mundo real aqui para discussão, né, a gente perde o foco, tá? Mas
o que eu mostrei para vocês aqui é que tanto o professor quanto o aluno, tá, estenderam a classe pessoa, porque são classes filhas, né, e estenderam a classe filha e herdaram seus métodos e atributos, tá? Com a exceção que eu não consigo acessar diretamente o nome, né? Eu não tenho this nome, mas porque ele é um atributo privado e nem via super nome. Tá? Eu também não consigo acessar, tá? Pessoal, a gente está chegando a 9 horas, mas tem uma coisa muito importante para a gente começar a falar, pelo menos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse projeto, né? E aí, vamos criar um novo projeto que eu vou chamar de empresa. Que eu vou fazer igual ao outro, eu vou criar um pacote aqui, ó, de classes. E vamos fazer o seguinte, tá? Pessoal, imagina que a empresa, ela tem muitos tipos de funcionário, tá? A gente vai ver a herança aqui no caso... Eu acho que aquele exemplo foi legal, mas vamos criar um melhor ainda. Então, vamos criar um funcionário genérico, né? O que todos os funcionários da empresa, eles têm? Vamos pensar que essa vai ser um sistema de folha de pagamento, tá? Então, private, vamos usar string nome, private string departamento, private string cargo, private double salário. Isso, tá? Endereço. Vamos deixar só esses para não ficar muito. Eu quero aqui, pessoal, eu quero focar no salário, tá? Pessoal, essa é uma classe genérica, lembrando, mas eu vou criar um método aqui, ó, public double calcular salário. O que ele vai fazer? Ele vai retornar, vai fazer o cálculo que vai fazer, tem que fazer, só que no caso do funcionário, ele vai ser só um get, tá? Return de salário. Vai ficar assim. Agora vamos criar duas outras classes. O funcionário é uma classe genérica, agora a gente vai criar uma classe um pouco mais específica, né? Vamos criar uma classe vendedor. Vendedor, tá? E o vendedor é um funcionário? Sim, né? Às vezes tem vendedor externo, terceirizado, qualquer coisa assim, né? Mas nesse caso, da nossa empresa fictícia, o vendedor é o que vai vender os sistemas, né? Sem o vendedor, não tem ninguém para vender os sistemas. E ele vai ter, pessoal, vamos fazer aqui, ó, os atributos dele. Private, comissão. Vamos pensar que ele trabalha por comissão. E eu acho que pode ser a comissão e o salário base, né? Então vai ser o salário, ele já tem, porque ele está herdando. Então vamos colocar aqui o private double comissão. E vamos colocar private double total vendas. Total vendas no período que a gente estiver analisando, tá? Ele vai ganhar uma comissão. Pessoal, e aí tem uma questão. Como que vai ser o salário do vendedor? Percentual. Vai ser o salário base, mais a comissão em cima do total de vendas. Então, eu posso dizer que o calcular
salário dele vai ser diferente? Eu posso dizer isso? O calcular salário dele não vai ser só o return de salário? Posso, Não, né? se tiver comissão, não pode. Né? Então, o salário dele não vai ser o mesmo dessa classe genérica, o salário dele vai ser mais específico. Isso. Não é verdade? Então, eu vou fazer aqui public double, calcular salário. Né? Vamos colocar aqui só return 0, só para ele não ficar dando erro, tá? Pessoal, ele deu uma luzinha amarela com um aviso aqui, tá? E ele está sugerindo a gente adicionar essa anotação override, tá? Por quê? O que é esse override? Por que ficou essa bolinha verde? O que está acontecendo aqui, pessoal? É uma sobrescrição, tá? Um método da classe pai está sendo sobrescrito na classe filha. Na classe mãe está sendo sobrescrito na classe filha. Tá? Por quê? Porque a gente está pegando... Lembra que eu falei para vocês que a noção de herança ela é utilizada muitas vezes para especializar, para melhorar a classe. Quando a gente especializar em que sentido? A classe pessoa é uma classe muito genérica, né? Eu falei para vocês. A classe aluno ela já começa a ser mais específica. Então, por exemplo, se lá na classe aluno, na classe pessoa, eu tivesse uma classe, por exemplo, apresentar credencial. Quando a gente está na rua, a gente é só uma pessoa genérica, né? Alguma autoridade pede assim, ó, às vezes você vai num órgão público, numa empresa, qual que é a sua credenciais? Você vai apresentar lá seu RG e seu CPF, tá? Vamos pensando em algo assim um pouco hipotético. Quando você está num ambiente acadêmico, e alguém, quais são as suas credenciais? Você vai apresentar o seu RGA, né? Falar o curso que você está matriculado, qual semestre que você está, etc e tal, né? Ou seja, é um comportamento que foi especializado para aquele contexto, certo? Concordam? Tranquilo? Tá? Então, é normal na orientação a objetos nós precisarmos, dentro da classe filha, especializar métodos da classe mãe, tá? Tornar aquele métodos mais específico. Então, vamos criar aqui, ó, double salário base, que vai vir o this.getSalário, tá? Eu estou pegando lá da classe pai, né? Aí vamos colocar aqui double salário final, vai ser o quê? Vai ser o salário base, vai ser igual ao salário base, mais o que ele fez de vendas, né? Mais comissão. Vou dar um enter aqui, tá, pessoal? Só para vezes o total de vendas, tá? Então, e aí eu retorno aqui o salário final. Tá? Então, pessoal, esse aqui também é um conceito que ele está dentro da herança, que é o que a gente chama de sobrescrita de método, tá? O que acontece? Para o método ele ser sobrescrito, a sobrescrita ela só acontece num contexto de herança, tá? E ela só acontece quando um método da classe filha ele tem o mesmo nome, a gente fala o mesmo nome em assinatura. O que é assinatura? Os parâmetros, tá? Tem o mesmo nome e os mesmos parâmetros. Isso é uma sobrescrita, tá? Outro conceito que a gente tem, que a gente acabou não falando, então, por exemplo, a gente tem o conceito que a gente chama de sobrecarga de métodos, tá? A gente eu vou deixar para falar disso. Eu vou ver se eu gravo um vídeo para falar um pouco mais sobre sobrescrito e sobrecarga, para vocês verem ao longo da semana, tá? Porque eu sei que é muito conteúdo, ó,
A gente revisou o que a gente tinha falado até aqui e a gente entrou na parte de herança. Então, eu sei que é muita coisa. Deixa eu só mostrar essa parte de sobrescrito, sobrecarga, só guarda que isso existe, tá? Então, por exemplo, ó, double get comissão. E aí eu vou colocar aqui, return comissão, tá? Pessoal, o que o NetBeans está reclamando para mim? Algo óbvio. O que é o óbvio aqui? Pô, você já tem um método com esse nome, por que você está definindo um método com o mesmo nome? Tá? Mas vamos colocar aqui, ó, int adicional. Aí essa é a hora que algum de vocês pergunta, professor, mas por que o NetBeans permitiu, não deu nenhum warning nem nada, um método com o mesmo nome? Por quê, pessoal? Porque esse método ele tem o mesmo nome, mas ele tem assinatura diferente. O que é assinatura? São os parâmetros dele, os tipos dos parâmetros, tá? Então vamos supor que vai a comissão mais o adicional, tá? Então a gente tem só que o adicional, não, escrevi errado, tá? Então o que acontece? Eu tenho dois métodos get comissão. Um eu não passo nenhum parâmetro e um eu passo inteiro, tá? E eu poderia continuar fazendo quantos métodos eu quisesse, desde que eu mudasse sempre a assinatura desse método, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer outro public double get comissão, colocar aqui int observação, tá, pessoal? Nessa assinatura aqui, não é analisado o nome dos parâmetros, só o tipo, tá? Então, se eu colocar inteiro, mesmo que eu dê outro nome, mês, ele vai dizer que já existe esse método, ó. Ó, método get comissão com parâmetro inteiro já existe, tá? Então, se fosse string, o NetBeans aceitaria. Aqui, pessoal, a gente tem o que a gente chama de sobrecarga de métodos, tá? Ao invés de ser um overload, um override, é um overload, tá? Bom, ele não está mostrando aqui, mas tudo bem, tá? Então, eu tenho... Então, ó, o que eu preciso que vocês saibam, tá? Então, aqui eu vou colocar essa... Essa é uma sobrescrita. E aqui a gente tem uma sobrecarga. Sobrecarga de métodos, tá? Tem questão na prova de sobrescrita e sobrecarga, tá? Não lembro se é VOF, marca X. O que vocês têm que saber? Só para ficar aqui no vídeo, tá? A sobrescrita, ela acontece quando você quer especializar um método de uma classe mãe em uma classe filha. Para isso, você precisa sobrescrever o método. Então, você vai declarar o método com a mesma assinatura, ou seja, ele vai ter o mesmo nome e os mesmos parâmetros. Estão vendo aqui na minha classe mãe? Calcular salário, mesmo nome, mesmos parâmetros. O parâmetro é nenhum parâmetro, mas faz parte da assinatura do método, tá? E aí, eu vou declarar com o mesmo nome, mesmo parâmetro, e aí eu vou implementar ele do jeito que eu quiser. Quando eu chamar o método calcular salário, lá nos objetos, vai ser chamado, num objeto instanciado de vendedor, vai ser chamado esse método aqui, tá? E não nesse daqui. E você pode pensar, é óbvio, né, professor? Mas, assim, tem uma situação que eu vou mostrar para vocês que não é tão óbvio assim, tá? E que isso é bem importante. Mas o que eu preciso agora é que vocês comecem a ter essa noção de sobrescrita e sobrecarga. Então, a primeira coisa é, sobrescrita ele só existe num contexto de herança. Tá? Isso é bem importante. Se você lembrar disso, você lembra do restante. Sobrescrita só existe num contexto de herança, tá? Então, por exemplo, o vendedor, ele ia herdar esse método, ele herdou, só que eu sobrescrevi ele, né? Dentro da própria classe,
dentro da própria classe, só existe sobrecarga quando dois métodos possuem o mesmo nome, mas a assinatura diferente, tá? Vamos deixar assim, não vamos fazer muita coisa não, porque já tem muita coisa, tá? Eu só quero que vocês, o quê? Que vocês comecem a entender herança, pensem em situações de uso de herança, entendam isso daqui, tá? Então, por exemplo, o vendedor é a classe filha e o funcionário é a classe mãe, tá? Ele herdou aqui, então o vendedor ele tem nome, departamento e cargo, tá? Se a gente instanciar aqui, ó, vendedor Pedro igual a new vendedor. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, Pedro.set nome, tá? Ah, professor, como que você usou Pedro set nome, sendo que em vendedor eu não tenho atributo nome, eu não tenho nem o método set nome, porque a classe vendedor é uma classe filha de funcionário, a classe vendedor herdou de funcionário o nome, né? O nome e o set nome, tá? Ele continua protegido como private, mas ele herdou, tá bom? Então, isso é algo que é importante de vocês saberem sobre herança, tá? Quando a gente cria essa relação de herança, o Extends cria uma relação de herança entre duas classes, onde uma classe vai ser a classe mãe e outra classe vai ser a classe filha. E a classe filha herda atributos e métodos da classe mãe, respeitando os modificadores de acesso. No contexto da herança, surge a sobrescrita. Independente de existir herança ou não, tá, pessoal? A gente pode fazer sobrecarga de métodos, tá? Método com o mesmo nome, mas os atributos diferentes. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha várias formas de chamar o mesmo método, tá? Por isso. Pessoal, em termos de conteúdo, eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom? Isso. E Porque já... seria mais ou menos o mesmo que o chave primária e chave estrangeira, mais ou menos, quase? Bem Não relacionado? tem relação, Não tem nada a ver, tem não, né? relação, não. Ah, tá. Isso eu tenho uma dúvida. Diga lá. Quem pode é o José? Quem que falou que tem dúvida? O José levantou a mão, mas acho que outra pessoa falou. Desculpa. Não, É você. é que eu liguei o microfone e depois desliguei. Lá no início, o senhor pega o pacote do arquivo universidade, né? Aquele zipado lá no... Isso. Não sei na onde lá. E, pois é, mas se eu quiser criar um pacote meu aqui no meu programa, o que eu faço? Tá bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que vocês vão ver mais fácil aí, tá bom? Ó, você pode clicar aqui no projeto, né, e colocar aqui New Package. Eu geralmente crio o pacote dentro de outro, porque ele vai mantendo esse namespace aqui que a gente cria, tá? BR, UFBT, mas isso nem é obrigatório. Se você não colocou isso lá na hora de criar o projeto, não esquenta com isso, tá? Mas, enfim, então aí todos os meus pacotes vão ficando dentro desse. Então, por exemplo, eu tenho empresas.classes. Às vezes, pessoal, a gente cria um pacote só de coisas úteis. A gente chama útil. Tá? Às vezes é uma classe para fazer um relatório, uma classe para fazer impressão, etc. Então, eu vou colocar aqui útil. Tá? Opa, desculpa, pessoal, eu criei a classe. Então, eu vou criar aqui, eu vou clicar nesse pacote, porque eu quero que o pacote é como se fosse um subpacote desse, mas não confunda com nada de classe e tal, subclasse, superclasse. Então, vou clicar novo pacote, tá? E vou colocar aqui útil. Aí, tá vendo esse cinzinho aqui?
É um pacote vazio, que não tem nada dentro dele. Aí eu vou criar uma classe aqui só para ele não ficar... Eu vou clicar com o botão direito, New Classe, e vou colocar, por exemplo, relatório. Tá? Enfim, vou clicando com o botão direito aqui, por exemplo, às vezes você tem só algumas classes externas que você está usando de outro projeto, external, por exemplo, tá? E aí eu vou criar uma classe aqui, sistema, por exemplo. Enfim, né? Essa é a maneira da gente criar pacotes, tá? E para me puxar, chamá-lo, eu tenho que, eu acredito que eu faço. Tá, não, peraí, ó. Tá vendo aqui na minha classe empresa? Minha classe empresa é a classe main, onde o meu sistema vai ser executado. A execução começa aqui. Né? Então, por exemplo, eu usei a classe vendedor, vamos apagar aqui. Tá? Para me usar, eu tive que importar. Quando eu clico, por quê? Porque elas não estão no mesmo pacote, tá? Elas não estão no mesmo pacote, elas estão em um pacote diferente, então tem que importar. Então, eu vou colocar aqui, ó, vendedor, né, Pedro, igual a new vendedor, tá? O que acontece? O NetBeans, ele já reclama para mim, falando que esse símbolo, ele não existe, essa classe não existe, tá? Classe vendedor. Por quê? Porque ele não enxerga ela, porque ela não está no mesmo pacote, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui importar manualmente, import, né, br.fmt, fct, bct, po, empresa, e classes vendedor, né? Mas se eu for fazer, eu não vou ter esse endereço, né? Não, se você tiver... é porque o nome do meu pacote é isso tudo, tá? Se o nome do seu pacote não for isso tudo, se for só classes, aí é só classes.vendedor. Só que o NetBeans tem um atalho. Se você aperta Ctrl espaço aqui, ele importa para você, tá? Né? Nesse caso, ele importou direto porque não tinha uma outra classe com esse mesmo nome no meu sistema. Deixa eu, às vezes, a gente aperta Ctrl espaço rapidão. Ele não deu. É porque eu queria que ele desse a opção de qual classe eu queria importar. Entendi. Né? E aí, outra coisa também relacionada a imports, tá vendo? A gente escreveu aqui, né? Declarou esse objeto vendedor, Pedro, que ele é do tipo vendedor, e ele ficou com a luzinha aqui, né? Se eu clicar aqui, ele apresenta para mim várias soluções para esse problema. A gente tem que ter cuidado para não clicar em alguma que não tem nada a ver. Por exemplo, ele sugere criar a classe vendedor dentro do mesmo pacote da classe empresa. Não é isso que eu preciso, né? Procurar uma dependência chamada vendedor no repositório ou até remover esse objeto. São as sugestões que ele dá. Sendo que o primeiro, nesse caso, é o que eu tenho que fazer, né? Adicionar a importação para esse tipo vendedor aqui. Tá? Cliquei aqui na luzinha, na lampadinha e AD Import. Aí importou. Beleza. Muito obrigado. Beleza, de nada. Pessoal, eu já vou aproveitar, eu colocar aquele projeto Universidade no Drive aqui, atualizado, tá? Eu vou colocar essa empresa também. Eu vou seguir por ele aí, ver se na segunda ou na terça eu gravo um vídeo para vocês adiantarem os estudos de vocês, tá? Empresa e universidade. Já estou colocando aqui agora no Drive. Pessoal, mas estudem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera aí, eu vou parar a gravação.